Eu vou dar continuidade à nossa reflexão no livro de Atos, mas eu queria motivar você, se você ainda não participou do Desperta, não é? Você pode ainda ouvir as mensagens do Desperta. O pastor Ivene trouxe uma mensagem assim, muito cheia da graça de Deus. Pastor Tarcísio, o Alê, uma exposição de Efésios 4, muito abençoador. O pastor Paulo, eu ministrei sobre a restauração, não é? Que Jesus faz com seus discípulos dispersos e despedaçados e une-os numa sociedade em Jerusalém, coloca-os dentro de uma mesma casa na expectativa de experimentarem aquilo que Deus havia prometido no Antigo Testamento. Não é? E o que Deus havia prometido no Antigo Testamento era que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Em Joel capítulo 2, Isaías 44, do verso 3 ou do 1 ao 4, você pode ler completamente. Ezequiel capítulo 36, 37, depois Ezequiel capítulo 39, verso 29. Então, quando nós olhamos esse cenário lá em Jerusalém, aqueles homens e mulheres dispersos e despedaçados, agora eles estão concentrados num outro lugar, não é? Numa casa, numa cidade, unidos em oração, e a equipe apostólica estava desfalcada, não é? Tinha um jogador que foi contundido, aí se suicidou, aí teve que fazer, né, a reposição, então escolheram Matias. Deus estava preparando todo o cenário, restaurando aqueles homens, restaurando, na verdade, cumprindo todas as promessas do Antigo Testamento na vida daquele grupo de pessoas que representa Israel. Quando a gente fala Israel, nós somos tentados a pensar que Israel como nação, o verdadeiro Israel. Paulo vai desconstruir essa teologia equivocada que muitos judeus tinham. Eles pensavam que por serem descendentes biológicos de Abraão, eles eram por si só filhos da promessa. Jesus vai dizer assim, olha, até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Paulo, em Romanos capítulo 3, ele vai dizer assim, olha, judeu não é aquele que é biologicamente, vamos dizer assim, não é? Mas o verdadeiro judeu é aquele que é da fé. Gálatas capítulo 3, do verso 7, vai dizer que os que são descendentes de Abraão e filhos de Abraão são aqueles que realmente creram. Não é? Então, quando a gente olha essa teologia no Antigo Testamento, nós percebemos que Deus sempre teve um povo no meio de um povo. Nós chamamos isso de remanescente fiel. Lembra de Elias lá quando Acabe estava perseguindo os profetas? Elias diz assim, olha, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares e só eu ficou. Deus fala assim, não, você se equivocou. Eu tenho 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Então esse grupo é um remanescente que a gente chama de remanescente fiel. Você vai perceber lá no exílio babilônico, Sadraque, Mesaque e Abdenego, é um grupo que permaneceu fiel à aliança. Então agora, veja só que Deus está lá em Jerusalém, juntando aquela equipe. E na verdade, Deus os juntou para cumprir as promessas do Antigo Testamento. Quando a gente olha muitos eventos, Deus agindo na história no Antigo Testamento, por exemplo, a sabedoria de Salomão, ela se espalha pelo mundo inteiro. Os ecos do poder do reino salomônico vai por toda a terra, e a rainha de Sabá vem de um lugar distante e vê o que é que estava acontecendo. Por quê? Porque o povo de Israel foi escolhido para anunciar, para manifestar a grandeza de Deus ao mundo. Agora, quando a gente olha Atos 2, nós temos lá no dia de Pentecostes, um momento de celebração e de festa. Nós temos ali pelo menos 16 nações.
as nações estão em Jerusalém. E aí o poder do alto desce. Está ali o Israel restaurado. Agora Deus muda a natureza das coisas. Antes, se as pessoas tinham que peregrinar, orar direcionado para Jerusalém, direcionada para o templo. Agora o movimento é inverso. Ele sai de Jerusalém e vai até os confins da terra. Se as pessoas tinham que vir, agora eles tinham que ir. E é isso mesmo que acontece. Porque havia lá judeus de várias partes do mundo, em Jerusalém. E quando esses homens e mulheres têm essa experiência com o Espírito Santo, eles voltam para os seus países de origem. As nações estavam representadas. O verdadeiro Israel estava sendo restaurado. Então, como eu falei na minha ministração no Desperta, de que antes de nós irmos até Ele, Ele vem até nós. E Ele ordena que a gente fique numa cidade, Ele nos une em torno de uma visão. Ele restaura a equipe, e Ele nos restaura com o propósito de sermos proclamadores dessa boa notícia. Isso não é maravilhoso? Então veja só, que mais uma vez Deus vai ter um povo no meio de um povo. Um povo que no Pentecostes experimenta a chegada do governo do reino dos céus em seus corações. Ali surge uma comunidade que tem a responsabilidade de dar continuidade na terra à obra de Jesus Cristo. A igreja é a agência de Deus na face da terra. Jesus, por meio do Espírito Santo, Deus por meio do Espírito Santo, está trabalhando na igreja e através da igreja. Eu sei que por muitos anos nós pensávamos, ou a maioria dos teólogos pensavam, que a missão era da igreja, de alcançar o mundo. Tem um momento histórico chamado como o Grande Século, que americanos, ingleses, europeus pensavam que ia alcançar o mundo com o Evangelho. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, foi um caos absoluto. E o movimento missionário começou a decrescer. E aí muitos estudiosos e missiólogos começaram a dizer assim: se a missão é da igreja, a igreja não cumpriu, ela falhou. E aí eles começaram a pensar e a dizer assim: a missão é de Deus, porque todo o ímpeto, toda a força, toda a capacidade para alcançar o mundo vem do próprio Deus. Então, Deus nos restaura para proclamar. E é isso que Ele vai fazer aqui. E Ele escolhe um povo, a igreja. A igreja é a manifestação visível do reino de Deus na face da terra. Se as pessoas perguntarem quais são os maiores milagres de Deus, ou se quiserem conhecer a respeito de Deus, elas devem olhar para a igreja e ver a manifestação visível de Deus. E Atos demonstra isso muito bem, porque colocam homens e mulheres no mesmo lugar. No século 21 isso é muito fácil ouvir, não é? Mesmo hoje não é tão fácil, porque existem alguns movimentos reivindicando direitos, como movimentos feministas,
Alguns filósofos gregos diziam assim, que a mulher, ela não tinha alma, ela só tinha alma quando casava-se com um homem. O judeu tinha uma oração que dizia assim, graças a Deus, nasci judeu, não homem e nem mulher. Então, veja que o mundo desde então é um mundo fragmentado e um mundo dividido. Então, se alguém perguntar aonde está Deus na face da terra, podemos e devemos apontar para a igreja. Porque é isso que acontece lá na igreja de Atos. Não havia necessitado algum, ricos e pobres estavam juntos, homens e mulheres, escravos e escravas, escravos e livres. Por quê? Porque a igreja é a manifestação visível na terra do invisível. Um novo governo chegou, um novo estilo de vida chegou. A justiça divina dos céus se estabeleceu no meio de um povo, e este povo agora é tanto lugar onde Deus trabalha, como é instrumento para transformar o contexto onde ela está inserida. Se você lê Atos, esse é o retrato. Então veja que a restauração é um convite para a proclamação. Somos restaurados para proclamar. Não precisamos inventar nenhum modelo mais. O modelo é o próprio Deus. Em João capítulo 17, verso 18, nós vamos chegar em Atos já já. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Jesus estava dizendo isso. João 20, 21 e 22. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Nós fomos chamados, nós fomos acolhidos, nós fomos restaurados com o propósito para sermos enviados. Não é enviado de qualquer forma, de qualquer jeito. Enviado como uma comunidade que testemunha. O testemunho individual é de extrema importância, porque a experiência, ela é individual. A experiência com Deus, ela é pessoal. Mas o testemunho comunitário revela de que existe um povo no meio de um povo. Que existe um povo que recebeu justiça e que proclama justiça. Que recebeu libertação e que proclama libertação. Que recebeu amor em abundância e proclama amor. Que foi salvo das trevas, anda na luz e proclama a luz. Para isso nós fomos alcançados. Um homem muito famoso chamado Leslie Newbegin, ele disse assim que o próprio Deus, ele está estampado no mundo. Eu sei que a criação, ela está desfigurada pelo pecado. Mas existem indícios da imagem de Deus no estado do ser humano mais deplorável na face da terra. Então, qualquer ato de injustiça, de exploração, de abuso, de violência, é uma violência, primeiro, à imagem do Criador. Então, essa comunidade diversa, múltipla, com habilidades, dons e talentos diversos, cores diferentes, perfis diferentes, gostos diferentes, nacionalidades diferentes, sotaques diferentes. Ela é a expressão visível da Trindade que é invisível. Então, quer experimentar amor? Junte-se a esta comunidade. Quer experimentar os sinais da vinda do reino? Junte-se a esta comunidade.
Aqui aumenta o nosso senso de responsabilidade para com os perdidos, para com o mundo. Nós temos que sentir essa responsabilidade. A responsabilidade não é do nome da denominação, da igreja, Igreja Batista do Povo, Convenção Batista Nacional ou Convenção Batista Brasileira. A responsabilidade para orar pela cidade, para proclamar o Evangelho, para buscar o bem da cidade, é nossa. Diante do contexto de qualquer surto pandêmico, nós somos a voz de Deus nesta geração. Há um lugar de referência, eu gosto de uma frase de um camarada chamado Paul Tillich, um teólogo alemão. Ele disse assim, que a única forma de traduzir, de decodificar, de revelar, de fazer o conhecido, de fazer o desconhecido conhecido, é através do visível, é através de você. Nós somos os seres que de antemão, antes que as coisas sejam como elas devem ser, ou seja, que todas elas sejam restauradas, nós as experimentamos agora. Neste presente momento. Então nós não somos uma comunidade que está simplesmente na expectativa de viver o além, de viver a eternidade lá na frente. Ele vai chegar. Nós recebemos a responsabilidade de ser luz para as nações, de ser luz para os povos, de tornar o nome daquele que morreu por todo o mundo, nós devemos tornar o nome dele conhecido em todo o mundo. É por isso que Jesus os juntou em Jerusalém, com esse propósito. Jesus enviou os seus discípulos para a missão deles com essas palavras: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Isso é lindo demais. Somos enviados como embaixadores, somos enviados como apóstolos, e apóstolo representa uma autoridade muito maior no contexto bíblico agora aqui. É Jesus enviando os seus apóstolos, os seus seguidores. Esses seguidores são representantes que têm a mesma autoridade daquele que o enviou. David Bosch, no seu livro Missão Transformadora, ele diz assim: aquele que envia é porque tem autoridade para enviar. Então nós somos restaurados, nossa visão é completamente restaurada como pessoa que somos, como comunidade que somos, como igreja, e somos enviados no poder daquele que nos restaurou. Então Pedro, em Atos, no capítulo 2, quando nós percebemos que este homem levanta-se lá no dia de Pentecostes, no capítulo 2, no verso 4, o texto diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Verso 12, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Verso 13, alguns todavia zombavam deles e diziam: eles beberam vinho. A experiência pessoal de Pedro
é uma experiência transformadora. O medo deu lugar à ousadia, o medo deu lugar à intrepidez. A vida desse discípulo é transformada de tal forma que as pessoas ao redor vão ter a percepção de que algo realmente sobrenatural, distinto, sobre-humano, algo que transcende a esfera natural, aconteceu na vida desse indivíduo. Cheios do Espírito. O Espírito que restaura é o Espírito que nos capacita a proclamar. E as pessoas diante da proclamação vão ter respostas diferenciadas. Alguns ficaram perplexos, outros ficaram admirados. Alguns zombavam. Veja, aqui é um retrato do próprio Israel do Antigo Testamento. Desde a libertação do Egito, o povo de Israel, a maioria morre no deserto. Se rebelavam e se revoltavam contra Deus. Israel, como uma nação, sempre um grupo fiel, que recebeu a lei, que obedeceu os mandamentos. Mas outros simplesmente não. Poderia até, analisando alguns textos, como Isaías vai dizer, olha, vocês me adoram com os lábios, mas o coração está distante de mim. Eu estou cheio das luas novas. Lá em Isaías, se você ler Isaías do 1 ao 5, você vai perceber que Deus dá um diagnóstico da nação de Israel, assim, ó, vocês estão comprometidos da planta do pé até a cabeça. Então veja que esse povo, aqui, o mesmo povo representado nessas duas respostas, uns aceitam, ficam perplexos, outros zombam. Mas a proclamação está acontecendo. A proclamação acontece através de uma experiência pessoal. Ela é sua. Até determinado momento. Até que a gente se levante como voz profética no contexto em que Deus nos colocou. E as pessoas vão perceber que algo distinto e sobrenatural realmente aconteceu. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e outros apóstolos: que faremos? Olha que coisa linda. Eu não sou restaurado simplesmente para viver no meu gueto segregado. Salvação dada é salvação que deve ser compartilhada. A experiência pessoal de Pedro, agora aquele camarada que estava comendo, se levanta, são duas respostas de admiração e de zombaria. E diante do discurso de Pedro, porque ele disse nos versos anteriores, que aquilo que estava acontecendo era o que Deus havia prometido no Antigo Testamento, de que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Deus cumpre. Pedro fundamenta a sua experiência nas Sagradas Escrituras. Ele não teve uma ideia nova, foi as Sagradas Escrituras que foi exposta. E ele diz assim: arrependam-se, salvem-se dessa geração perversa. A experiência pessoal que causa zombaria em alguns e admiração em outros, e alguns fazem perguntas: que faremos? Arrependam-se. Dentro da teologia judaica, o arrependimento é a doutrina da salvação. O arrependimento
é a doutrina da salvação. Para ser inserido na comunidade do reino, receber o dom do Espírito, ser batizado. E aí não vou entrar nos pormenores do que significa o batismo no contexto do Antigo Testamento, mas Pedro sabia o que estava falando. O batismo era um ritual de iniciação, arrependimento, batismo, integração a uma nova comunidade. Nós precisamos compartilhar a experiência pessoal. Às vezes é no contexto do medo, da zombaria, do desrespeito, mas alguém vai dizer assim: uau, algo novo aconteceu na vida deste homem e desta mulher. Lembra lá do cego que foi curado em João 9? As pessoas teceram as maiores especulações. Quem pecou? O pai, a mãe, não é? As pessoas querem uma justificativa, ou queriam uma justificativa. Aí vão lá interrogar o cego, ele falou assim: olha, eu não sei te explicar. Isso aí vai além do limite da minha razão, né? Isso aí extrapolou o limite da minha cognição. Mas uma coisa, olhe para mim aqui, é a prova real, visível. Eu era cego e agora vejo. As pessoas vão ter a percepção da ação sobrenatural através do natural. As pessoas vão ter acesso ao invisível através do visível. Os perdidos vão conhecer salvação através dos salvos. A experiência pessoal, individual de Pedro, ela extrapola a sua própria vida e se torna pública no ato da proclamação. Que as pessoas olhem para nós, olhem para você, você que está em casa, que as pessoas olhem para você no seu ambiente de trabalho, na escola, na universidade, e veja que realmente algo grandioso aconteceu, e diz assim: olha, eu quero ouvir um pouquinho mais sobre isso. Se você ler o livro de Atos, você vai perceber que os grandes sermões pregados, que resultou na salvação de 3.000, na salvação de 5.000, começou através de perguntas como esta. Então nós fomos restaurados com o propósito de sermos proclamadores. A nossa experiência pessoal com Deus, ela não somente nos alcança, mas alcança outros. Quando você vai para Atos capítulo 3, é uma outra experiência que Pedro e João têm. E aqui parece irônico. Parece irônico. Ele está subindo lá para o templo e tem um mendigo sentado. Deixe-me dar o relatório do mendigo. O povo da cidade sabia que aquele cara tinha 40 anos de idade. Se você ler todo o capítulo, você vai descobrir. O bom judeu, ele ia no templo. Então aquele cara estava ali, porque todo mundo sabia. Passava, estava lá pedindo uma esmola. Supostamente, era de se esperar que o Todo-Poderoso, que era exposto através das Escrituras, não é? Pelos rabinos judeus ali naquele lugar. Na verdade, se você analisar, aquele homem estava no lugar mais estratégico para receber o que ele realmente precisava receber. As moedas e as esmolas do dia a dia o colocou num ciclo vicioso, paralisado, estagnado, em um ciclo em que ele por si só jamais podia sair. Aí agora lá vai Pedro e João no templo. Quando passam, ele pede um dinheirinho, não é?
E aí, João olha e ele pede na expectativa de receber. Na expectativa de receber. Aí o João estava duro, sem dinheiro. Não era o dia 5, é dia 5 que você recebe? Não era o dia 5, né? Aí disse assim, nada, não tenho. E olha para o camarada e ele está na expectativa. E o João diz assim, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Nós temos aqui dois cenários diferentes. O primeiro cenário é de alguém paralisado, com o bolso vazio, com o coração vazio, precisando de algo que realmente o ajude. Nós temos dois homens que tiveram uma experiência com Deus, que estão destituídos de poder financeiro, mas que têm o coração cheio da graça e do poder. E eles dizem assim, levanta e anda. O poder quebra o ciclo vicioso. O poder põe o fim à paralisia em todos os aspectos físicos, psico, espírito, social que você possa imaginar. Porque é isso que o poder de Deus faz. A vida daquele homem é retomada. O texto diz que ele se levanta e sai louvando a Deus. Veja que Pedro, em Atos capítulo 2, ele tem a experiência e ele proclama. Em Atos capítulo 3, é uma manifestação visível de poder. Aquele homem é curado, é restaurado. Agora a notícia corre pela cidade. A notícia corre, porque as pessoas conheciam. E as pessoas ficaram perplexas. Atos capítulo 3, verso 9 diz assim, todo o povo viu andando e louvando a Deus. O povo viu. Tem hora, ou tem momentos, que eu sei que a gente pode começar com um bate-papo, e eu vou chegar nesse momento. Mas tem hora, meus queridos, que para o povo creia e veja que o governo dele chegou, e esse é um sinal visível de que o reino de Deus chegou, o paralítico tem que andar, os cativos têm que ser libertos. O povo conhecia, o lugar no templo se tornou vazio, onde aquele homem sentou por muitos e muitos anos. Outra coisa, o Pedro e João está indo para o lugar estratégico, o templo, o lugar em que as pessoas afluíam, lugar de onde as pessoas iam e viam, lugar de proclamação, tem que ser lugar estratégico. E o lugar mais estratégico é começar através da sua área de relacionamentos, a sua área de influência. A experiência pessoal, ela deixa de ser personalizada e passa a ser comunitária, porque todo mundo sabia que aquele paralítico que tinha 40 anos, fora curado. O evangelho, o poder do reino de Deus agora se torna público. Atos 3:11. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado. O povo ficou maravilhado. E correu atrás deles. Correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. 3:12. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso surpreende vocês?
Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder? Olha só que coisa. As pessoas queriam ali um ícone, e eles projetam, talvez todas as suas necessidades, as suas mazelas em Pedro e João, e correm até ele, e o Pedro diz assim: não, eu não fiz isso, não foi por mim mesmo, isso não é sobre mim. Porque no fundo o que a gente quer que seja conhecido é aquele que nos restaurou. Porque nós somos a comunidade, nós somos o povo que experimentou no Pentecoste. Nós que experimentamos no ato da salvação com o Espírito Santo, que é a segurança de que nós pertencemos a Ele. Então essa proclamação, ela acontece por meio, através do poder do Espírito de Deus. Então as pessoas queriam venerar Pedro e João. Ele disse assim: não, isso não é sobre mim. Deus fez. E aí, no mesmo capítulo, no verso 19 e 20, ele diz assim: arrependam-se. Arrependam-se, voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande a Cristo, o qual lhes foi designado. Mais uma vez, Pedro está pregando o arrependimento, e naquele dia, 3.000 pessoas. Nós estamos neste ano com o tema, simplesmente igreja, um corpo que cresce e que edifica-se a si mesmo. Nós queremos que essa proclamação extrapole a nossa individualidade, que saia da esfera privada e vá para os lugares públicos. Que o cristianismo não seja um conceito abstrato, uma filosofia a ser seguida, um mestre respeitado em todos os segmentos da sociedade. Jesus é mais que isso. Jesus é Salvador, Jesus é Rei, Jesus é Senhor. A tônica da mensagem destes homens é: aquele que morreu, ressuscitou. Aquele que morreu está vivo. E estamos dispostos a fazer o nome dele conhecido, por meio da proclamação daquilo que ele nos ensinou. Ainda que paguemos com a nossa própria vida, ainda que a gente seja levado aos tribunais. Eu vou partir para o encerramento, mas eu preciso falar aqui, antes de encerrar, que diante da proclamação, Atos capítulo 2, Atos 3, as pessoas que zombaram em Atos 2, aqueles que se admiraram no capítulo 4, porque aquele paralítico foi curado, as autoridades se reúnem e vão questionar, interrogar Pedro e João. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Olha o verso 13 do capítulo 4. Vendo a coragem, quem que viu? As autoridades. Eles viram. De Pedro e João, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O ato de proclamação
através de homens simples. Não eram acadêmicos, não tinham pós-graduação, nem doc, nem pós-doc. Mas fizeram um intensivo com Jesus, o negaram, foram restaurados, agora curaram aquele paralítico, estão sendo interrogados por um ato de bondade, é isso que eles vão dizer. E quando eles começam a falar, as autoridades ficam pasmas, porque eles vão dizer assim: não, esses caras são comuns, mas o jeito que eles falam, a eloquência, a ousadia, o poder, peraí, algo aconteceu. Eles vão numa outra camada, sai da camada do discurso retórico, a eloquência, não uma técnica de persuasão vazia, vaga, não é isso. Mas eles ficam admirados, porque percebem que esses homens haviam andado com Jesus. Isso é testemunho. Somos acolhidos, restaurados, capacitados pelo poder do Espírito de Deus a anunciar as maravilhas daquele que nos salvou. Veja que o impacto aqui é o impacto do silêncio. Foram eles que fizeram a leitura e interpretaram, decodificaram, não é? Postularam, teceram as pressuposições, dizendo assim: espera aí, esse é Pedro, pescador, o cara não é escolado, mas o jeito que eles falam, é isso que a gente precisa, no ato da proclamação, revelar ao mundo, que tem um governo, que tem um poder, que uma ação aconteceu em nós, sabe, que quando se faz conhecida, se revela, por meio de obras e de palavras, gera impacto, transformação, admiração, e em alguns até zombaria, mas o poder que nos sustenta, o poder sob o qual estamos firmados, suporta qualquer crítica. Qualquer crítica. Gosto de uma frase do Spurgeon. Ele diz assim, para a gente orar. O Spurgeon disse assim: o Evangelho é como um leão numa jaula. Solte e ele saberá como se defender. Na verdade, nós não precisamos defender o Evangelho. O Evangelho, que é Cristo, o Verbo encarnado, a palavra viva, ele não precisa de defesa. O Evangelho precisa ser, na verdade, proclamado por meio daqueles que tiveram uma experiência pessoal. Quero orar por você, você que está em casa, você que está aqui talvez pela primeira vez. Pode ser que você seja um simpatizante do Evangelho, um seguidor distante. E tanto aqui quanto você que está em casa, você pode nessa tarde tomar uma decisão e dizer assim: eu quero receber esse governo, eu quero receber esse poder, eu quero receber essa salvação, eu quero receber esse dom. Eu me arrependo, eu me entrego a Ti, Senhor, porque eu entendo que morreste para mim, por mim na cruz, para que eu tenha vida eterna. Então, se você quer entregar a sua vida para Jesus nessa tarde, aqui, ou você que está em casa, eu gostaria que você fizesse essa oração breve comigo.
Fala assim: Senhor Jesus, eu abro a porta da minha casa, daqui do meu coração, e peço, vem morar. Eu reconheço as minhas inseguranças, os meus medos, os meus pecados. Mas eu reconheço também que Tu podes transformar o meu medo em ousadia. E reconheço que Tu podes perdoar os meus pecados. E fazer de mim uma nova criatura. Uma nova pessoa. Que Te segue, que Te serve e que Te ama. Vem morar no meu coração. Ajuda-me. Eu reconheço que sozinho eu não posso. Eu quero entrar nesta comunidade de fiéis, desse povo que experimentou o que é viver junto, com todos os erros e defeitos, mas um povo que se ama, que se perdoa, que se ajuda e que vence, que caminha junto e que vence juntos. Em nome de Jesus. Amém. Você que está em casa, você que está aqui, alguém que está aqui fez essa oração pela primeira vez? Não? Você que está em casa, vai aparecer um telefone aí na sua tela. Nós queremos te auxiliar nos seus primeiros passos. Queremos te ajudar, não é? E estar perto de você, já que somos irmãos e irmãs mais adiantados, maduros na caminhada. Nós queremos te ajudar. Vamos nos colocar em pé para a gente orar mais uma vez? Será que a gente pode dar uma salva de palmas para Ele? Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Te honramos, te exaltamos, Jesus. Rei dos reis, Rei dos reis. Obrigado por teres nos juntado nessa cidade. Obrigado, Deus eterno, por nos juntares nesta Igreja Batista do Povo, em Vila Mariana, por alinhares a nossa visão. Senhor, nós temos essa consciência clara de que o Senhor nos restaurou, nos chamou, e o Senhor nos envia para sermos proclamadores desta graça, Senhor, anunciadores deste amor, porque tivemos essa experiência pessoal, profunda, transformadora e impactante. Deus, eu quero te louvar por esse tempo tão precioso aqui. Eu quero orar por estas que aqui estão, aqui e na internet. Dar-nos esta consciência clara, real, de que nos lugares aonde estamos como enviados do Senhor, como homens e mulheres que têm uma mensagem de acolhimento, de restauração, de libertação, porque conhecemos, experimentamos o poder do reino, o governo que vem dos céus. Em nome de Jesus, o Senhor nos deu autoridade para curar os enfermos. O Senhor nos deu autoridade e poder para expulsar os demônios. O Senhor nos chamou para anunciarmos o ano da salvação do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado porque o Senhor disse: vão e façam discípulos. Ide, vá e pregue o Evangelho. Obrigado porque o que mais nos consola é que diante das respostas de admiração, de conversão e mesmo de zombaria, o que mais importa é que Tu estás conosco. Tu estás conosco. Tu és suficiente. Tu és aquele que nos sustenta. Tu és aquele que nos renova. Tu és aquele que nos restaura. Tu és aquele que nos levanta como lugar de restauração, como voz no meio de um deserto, como instrumentos de cura onde há doença.
Bendito seja o teu nome. Glória a Deus. Amém.